Eu escrevi até um artigo no Gazeta do Povo hoje, aludindo a alguns cenários que podem discorrer dessa situação que está se apresentando nos Estados Unidos. Temos as investigações com relação ao USAID e também temos esses indiciamentos feitos pela empresa do Trump e do Rumble. Muito bem. Eu vou citar aqui um precedente que eu menciono até no meu artigo, que é a questão do Panamá. O Panamá, como é que começou a situação do Panamá, resolvida a situação do Panamá nos anos 80. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos, praticamente padrão do que a gente está vendo hoje na Nicarágua, na Venezuela, todos esses países aí. Um general de Farc que se torna presidente da República. Muito bem. Como é que eles fizeram? Houve um indiciamento numa corte da Flórida com relação a narcotráfico e também a abuso de direitos humanos. Então começou em Tampa, na Flórida, por um júri popular. Ele foi indiciado. Existiam provas, foram apresentadas, ele não compareceu para aquele indiciamento, óbvio, e o que acontece? Aquela corte o condenou e ele condenou a ser julgado, né? Ele fez um indiciamento e aí ele teria que ser julgado, mas quando ele faz o indiciamento, ele já deveria ter sido ao menos preso, aguardando o julgamento. Né? Lá a prisão em primeira instância. Vamos lembrar isso, não tem esse negócio de segunda instância não, lá em primeira instância. Então o que aconteceu com o Noriega? Lembrando, ele é presidente do Panamá, que hoje imagino que esteja de bem com o Brasil, com toda a questão da América Latina. Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas, então não podia bloquear as contas dele, os ativos dele, não importa. Aí começaram a bloquear as contas de todos os envolvidos, que poderiam estar extraditando o Noriega, mas que não estavam extraditando. Aí começou a pegar todo mundo. Pegou os apoiadores do governo, pegou partidos, pegou juízes, pegou todo mundo, né? Através desses ações unilaterais. Muita gente. Não foi bastante, demorou 2 anos esses processos. E aí, eventualmente, falou assim, olha, esse cara não vai sair, porque o narcotráfico está sustentando tudo aquilo lá. Vamos ter que mandar uma força-tarefa, mandar vir buscá-lo. E olha que curioso, ele fugiu, porque os Special Forces, lá, os Navy SEALs, na noite anterior já estavam no país, já tinham invadido o país antes, neutralizado todos os portos e aeroportos, ele não tinha para onde fugir, e aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais, e ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. É um detalhe. Mas isso, a verdade, nesse sentido, ainda não apareceu. Um escândalo USAID aí com relação a isso não apareceu ainda. Mas, enfim, dizem as más línguas que o Vaticano recebeu e lavou as mãos com relação a ele, com relação a essa ação norte-americana, muito bem. Ele ficou lá e, eventualmente, fizeram um bloqueio, começaram a usar canhões de som. Esses canhões de som, eles jogavam o som para dentro da embaixada e causa náusea. Você não aguenta muito tempo exposto àquilo. E praticamente demorou, acho que 40 minutos, ele se rendeu e foi extraditado para os Estados Unidos e lá finalmente foi julgado. E o que acontece, aí ficou preso até os dias de hoje, até recentemente. Muito bem. Dá para fazer alguma coisa similar aqui no Brasil? Não. Não acho que essa última parte de ação militar possa acontecer. Se bem que se o Brasil está brincando com fogo aqui. Porque nós não estamos falando do Brasil nos anos 80. Nós não estamos falando do Brasil nos anos 90. Nós estamos falando do Brasil no século XXI, em que o governo já sinalizou apoio a grupos terroristas, sinalizou apoio ao narcotráfico, sinalizou apoio aos ditadores que existem no mundo. Então tá muito precária essa percepção. E viram como é que os Estados Unidos agiu com relação a líderes no Teherã, dentro do Teherã. Encontraram alvos dentro das suas casas, né, porque se colocaram como inimigos dos Estados Unidos, da segurança nacional norte-americana. Então, veja o tipo de operação que eles fizeram lá. Fizeram uma força invasora? Não fizeram uma força invasora. Drones, ação à distância, pode chegar a isso? Eu acho que não.
porque também as instituições brasileiras, aí sim vão começar a reagir no primeiro, quando Antes houver... de chegar a esse ponto. Antes de chegar nesse ponto, né, com relação àquelas sanções individuais, que realmente vai pegar aí muita gente que está protegendo esse governo e todos aqueles vinculados. E também acho que se pegar um juiz, vai pegar todos os juízes. Porque esse juiz não vai sozinho. Na minha opinião, e estou conjecturando politicamente aqui, não estou com bola de cristal nenhuma, mas só estou discorrendo aqui sobre um precedente que já aconteceu na região e foi exatamente isso, essas situações, né? Que você começa a criar sanções em um, e esse um ou bloquear ele, tirar ele do jogo, e esse um acaba entregando outros, aí os outros começam a ser sancionados, então isso acaba tendo um efeito cascata que, antes que chegue nesse momento, eles vão fazer alguma coisa, ou as instituições brasileiras vão fazer alguma coisa. Essa é a minha previsão.